está sendo gravado, uma forma de ajudar todos vocês aí nessa atividade. Então, eu tenho aqui um algoritmo que ele está declarando as variáveis, né? Uma variável diminuir até os itens, tirei cargo, para simplificar, para que vocês entendam, focar. Essa aula está sendo especial, eu vou fazer o meu máximo aqui agora, está sendo gravado, o meu máximo para que vocês entendam, mas precisa estudar o livro, fazer atividades do livro. Mas vamos lá. Aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho um algoritmo que não tem nem nome, né? Precisaria colocar um nome aqui. Eu tenho uma variável homogênea, chamada funcionário, ela é do tipo vetor. Isso que diz que ela é uma variável do tipo homogênea. Quer dizer que cada um dos índices, que são 2, né? Ele vai do 1 até o 2, cada uma das posições é do tipo caractere. Todas elas são iguais, são homogêneas, são caractere. E a idade também, nesse caso aqui específico, ela deveria ser número, mas a gente colocou como caractere. Tem uma outra variável do tipo homogênea, que é um vetor que tem 2 posições. E elas são do tipo caractere. Tá claro? Tenho também uma variável opção, porque eu estou no menu, eu quero que exiba um menu. E tem uma variável que eu vou armazenar o nome que eu quero pesquisar. Quando a pessoa digitar o nome que vai pesquisar, eu vou falar assim, digite o nome que você quer pesquisar. E ele vai armazenar nessa variável funcionário pesquisa. E ela também é do tipo caractere. Só que essas duas variáveis não são homogêneas, porque ela não tem vetor, colchete, posição 1, 2.2. Tá claro? Espero que sim. E eu tenho uma posição aqui, o L. Tirar o C, que eu não estou usando o C. Estava usando. Então, eu tenho o L, que eu vou trabalhar com L, que vai ser o índice. Até aqui, tranquilo? Para facilitar, para mim não ficar cadastrando toda hora, eu quero facilitar o meu teste, eu já cadastrei de forma física, ali no meu código já está cadastrado. Então, eu falei, ó, o funcionário na posição 1 recebe Herbert. E a idade da posição 1 recebe 45. Como é homogênea do tipo caractere, a idade eu tive que colocar entre aspas duplas. E eu fui na posição variável do tipo homogênea, na posição 2 Professor, desculpa interromper aí. Felipe. O meu irmão, ele caiu da sala, ele tá perguntando para entrar de novo aí. O que é a internet lá? Tá bom. Então, na posição 2 do funcionário, eu estou gravando Felipe. E na posição 2 da idade, estou gravando o número 23. Ou seja, o meu vetor funcionário e o meu vetor idade, na posição 1 tem Herbert, no nome do funcionário, e na posição 1 da idade tem 45. Ou seja, eu já tenho um cadastro. Eu já começo o meu programa já tendo cadastrado informações. Está claro? Queria saber se nesse ponto, o pessoal aqui da sala de aula, se está claro. O pessoal aqui na sala de aula está dizendo que está claro. O Matheus disse que não está claro, tem uma dúvida. Fala aí, Matheus. Só com relação a isso que eu expliquei, não sai fora disso. Isso aí está fora do que eu expliquei. Estou até aquela posição ali. Aqui é procedimento, é o início dentro de procedimento que eu vou explicar. Até onde eu expliquei está aqui, ó. Até essa linha aqui. O I maiúsculo é o do padrão. Eu não coloquei, eu estou até a linha 18. Eu não cheguei até onde você quer chegar, que é a linha 21. O I maiúsculo é do padrão. É do padrão. Beleza? Pessoal que está remoto, alguma dúvida? Até agora não, professor. Tranquilo. Muito bem. Vamos chegar em procedimento. Vou ter que diminuir o tamanho. Procedimento. Procedimento é um código que eu vou fazer e ele só vai ser executado se eu chamar ele. Então, tem um procedimento chamado cadastro,
Então, tem uma palavra-chave chamada procedimento e ela finaliza, esse procedimento finaliza aqui no fim procedimento e inicia nesse início. Esse código aqui, se eu mandar executar meu programa e eu não chamar esse código não é executado. Normalmente, o algoritmo é executado, tudo, de cima para baixo. Ele só entra no procedimento se eu chamar ele. Eu não ensinei ainda como que chama. Lá na frente eu vou chamar, vou criar um menu para chamar esse cara. Tá claro, pessoal? É um bloco de código. Ganho. Toda vez que eu quiser cadastrar, eu chamo esse camarada aí cadastrar. Eu já tenho um bloco de código que faz determinada tarefa específica para mim. Toda vez que eu quero cadastrar, eu chamo cadastrar. É um procedimento, beleza? Então, vai ter um novo início e essas variáveis, se eu criar alguma variável aqui dentro, ela vai estar presa e só vai funcionar aqui dentro. Só que as variáveis públicas que eu criei lá em cima, essas variáveis eu consigo acessar aqui dentro do meu procedimento. Agora, alguma variável que eu criar aqui dentro não é acessado fora desse procedimento. Ó. Se eu criar alguma variável aqui, colocar var, alguma coisa aqui dentro, só funciona aqui dentro. Outro procedimento não enxerga. Beleza? Então, já fiz um cadastro. E aqui eu estou tendo a oportunidade de cadastrar. Ó. Procedimento, cadastro. Vai de 1 até 2. Não vou explicar mais, porque a minha estrutura homogênea vai até 2. Imagino que esteja muito claro para vocês aqui na sala de aula. Então, para cadastrar, ele vai executar esse bloco de código, como ele está dentro de um para, né? Esse bloco de código aqui, ó, esse bloco de código vai ser executado 2 vezes, porque ele está dentro de um para, estrutura de repetição. Então, ele vai aparecer, escreva o nome do funcionário e vai gravar na posição L, né? Na posição do índice L, que a primeira vez é 1 e a segunda vez que ele subir vai ser 2. Então, eu vou gravar, essas informações que eu gravei aqui vão ser substituídas. Então, se eu não quiser entrar no cadastro, eu não entro, porque eu já populei, já gravei informações no meu cadastro, para mim não ficar perdendo tempo. Eu quero testar, aí eu tenho que cadastrar 2 pessoas. Fechei o algoritmo, quero testar de novo. Eu quero testar o listar, aí eu tenho que cadastrar, porque eu entro no algoritmo e não tem nada lá dentro. Então, tá claro para o pessoal que está remoto e aqui na sala de aula que eu gravei já fixo dentro do meu programa, porque quando eu for testar, eu não vou perder tempo de ficar cadastrando toda vez que eu quero testar? Pessoal remoto, tá claro? Tá claro. Sim, professor. Mas se a qualquer momento eu quiser cadastrar, eu tenho um procedimento que vai cadastrar também. Aí ele substitui as informações que estão lá. Então, o meu procedimento cadastrar, ele vai estar dentro de um loop e ele vai mandar uma mensagem na tela, escreva o nome e na posição do índice 1, que é a primeira vez, grava o que a pessoa digitar no leia. E a mesma coisa na idade. Eu simplifiquei, deixei só nome e idade para ficar simples. Eu poderia colocar mais itens aí. E aí, depois que ele rodou o loop, cadastrou, populou a posição 1 e a posição 2, tanto de funcionário como de idade, posição 1 e posição 2, ele gravou, porque a pessoa vai digitar, tem um leia, ele vai dizer cadastro feito com sucesso. E aí, populou. Tá claro, senhores? Como é que eu faço para chamar esse bloco de código que vai do início até o fim do procedimento? Esse fim de procedimento é para esse início aqui. Então, como é que eu chamo ele? Eu criei um select case aqui embaixo. Eu criei um menu principal, e falei assim, ó, 1 é cadastro, 2 é listar, 3 é consulta, 4 é excluir. O excluir eu apaguei desse códigozinho que eu estou explicando para vocês, eu apaguei para não confundir vocês. Eu deixei, por enquanto, só o cadastro, listar e consultar. Só deixei esses 3 códigos. O excluir eu apaguei. Depois eu vou explicar. E eu posso até disponibilizar esse código para vocês. Então, eu usei o escolha, que a gente já aprendeu a usar o escolha. Escolha opção. Então, falei, já inicializei ele com 0 e falei assim, ó, caso seja 1, chama o cadastro. É assim que você chama aquele procedimento. Aquele procedimento que a gente fez lá em cima, ele chama só digitando a palavra cadastro. Você usou a palavra cadastro, ele chama.
Então, quando que ele vai chamar o cadastro? Dentro de um select, de um escolha opção, né? Dentro do algoritmo não é select, é escolha. Isso. Quando a pessoa digitar a opção 1, nesse menuzinho aqui, ele vai chamar o cadastro. Quando a pessoa digitar o 2, ele chama um procedimento chamado listar. Quando a pessoa digitar 3, ele chama um procedimento que está pronto chamado consultar. Se eu digitar, nesse caso agora 4, ele vai dar erro, porque não tem um procedimento chamado excluir. Ele está tentando chamar um procedimento chamado excluir, que eu apaguei do código. Ou seja, eu não desenvolvi ainda. Tá claro, pessoal? Pessoal remoto, pessoal que está sendo de aula? Tá sim, professor. Inclusive, você acabou tirando a minha dúvida do começo, que era justamente isso, como buscar a opção, era essa parte do menu. Agora eu entendi. Tá? Então, poderia ser um se, eu escolhi aqui usar o escolha opção, escolha caso, né? Escolha caso, Então, o cadastro, eu acabei de explicar como é que faz o cadastro. Vocês já tinham feito, inclusive, né? Só não tinham feito no formato de procedimento. Então, eu tenho um procedimento, toda vez que eu quiser cadastrar, esse procedimento já está pronto. Agora, como é que eu listo? Vocês também já fizeram o listar, né? Então, só que agora está no formato procedimento. Procedimento, listar, abre parênteses, fecha parênteses. Início e fim do procedimento. Isso aqui tem que ter. Agora, o código eu vou desenvolvendo. O listar, ele vai varrer, né? Vai fazer um para, e ele vai escrever na tela o nome do funcionário, indexado do I, do L, no caso aqui é L, eu falo I, mas é L, de 1 até 2. Então, ele vai escrever o nome do funcionário e a idade que está cadastrada em cada uma das posições. Esse L, no começo, quando ele estiver rodando o meu loop, que vai rodar 2 vezes, já expliquei várias vezes para vocês que esse para vai descer e subir 2 vezes, e com isso, vou até apagar para vocês não se confundirem aqui, ó. Vou apagar a palavra função, eu não estou usando, e vou deixar só aí o nome e a idade. Ele vai escrever o nome, um menuzinho, né? Um título, escreveu, e aqui embaixo, dentro do loop, ele vai ficar escrevendo o que você cadastrou, que está cadastrado. Sim ou não? Ó, para I de 1 até 2, escreva o conteúdo da posição 1, porque o L no início ele é 1, então escreva o conteúdo do 1, e a idade, escreva o conteúdo que está na variável idade na posição 1. Subiu, é posição 2, então o L vai valer 2. Então escreva o conteúdo da variável funcionário na posição 2 e a idade na posição 2. Então isso é listar. Lista tudo que está cadastrado. Se tivesse 100, ele iria cadastrar 100 pessoas, ia listar os 100 funcionários e as 100 idades cadastradas. Se tinha 200, vai ler o loop todo, vai ler o vetor inteiro. Tá claro? Pessoal que está em casa. Tá sim, professor. Tá sim. Ok, professor. O Luiz. Então, toda vez que eu quiser listar, eu chamo esse cara chamado listar. E aí ele vai executar esse código que está dentro do listar. E aí tem o consultar, né? O consultar, eu estou declarando essa variável achou. Opa, ótimo, excelente que eu criei uma variável, acabei de criar uma variável dentro do procedimento. Essa variável achou só funciona dentro de procedimento. Se eu for lá no cadastro e falar achou, ele fala, não sei quem achou, não conheço, não existe uma variável global chamada achou, e dentro do procedimento cadastro também não tem um achou. Então dá erro. Essa variável achou, ela só foi declarada dentro do procedimento consulta. Então, achou só funciona dentro de consulta. Tá claro, pessoal, aqui na sala de aula e no remoto? Ah, sim, professor. Agora caiu a ficha. Eu tenho um outro var, só que esse var está dentro do procedimento. Esse var só vai funcionar, essa variável achou, só vai funcionar dentro do procedimento, dentro desse início e fim procedimento está ali embaixo. E, professor, lembrando que ela só vai funcionar... Esse procedimento ela não vale mais. Pode falar. Não é isso, professor? Só vai funcionar se você acionar esse procedimento, não é isso? Isso, e o código que tiver dentro desse procedimento chamado consultar tem acesso a essa variável achou.
Porque assim, pelo que eu entendi, vamos ver se é isso mesmo, acho que tira até a dúvida do pessoal. Pelo que eu entendi, o procedimento, ele é um código dentro do código geral, vamos dizer assim, que só vai ser acionado se você quiser, não é isso? Isso. Ah, legal, legal. Essa variável achou só vai ser usada pelo procedimento consultar. Isso. Principal e os outros procedimentos não têm acesso a essa variável chamada achou. Nem sabe que existe. Tá claro? Então, essa variável achou é do tipo lógica, verdadeiro ou falso. Então, toda vez que eu mandar executar o meu procedimento chamado consultar, ele vai escrever uma mensagem na tela, informe o nome do funcionário, e pede para a pessoa digitar o nome do funcionário, que vai ser gravado dentro da variável funcionário pesquisa. Vai ter um loop que vai rodar 2 vezes. E ele vai perguntar se o conteúdo da variável funcionário pesquisa, que é o nome que eu estou procurando, é o nome que eu quero procurar, se está dentro da primeira posição do funcionário, porque esse L aqui, a primeiro loop que estiver rodando, ele vale 1. Então, na primeira posição, ele quer saber se o conteúdo do meu vetor, da minha variável vetor, se ela é igual ao nome que a pessoa digitou que ele está procurando. Se for, ele vai escrever, localizei o nome. Se for igual, ele vai dizer, achei, localizei o nome. E ainda vai informar a idade da pessoa, porque já foi cadastrado, vai informar a idade. E vai dar uma pausa na tela. E vai guardar na variável achou como verdadeiro. Então, vai informar para o meu sistema, olha, achei. Funcionário pesquisa 2 pontos igual. Onde você está vendo isso aí? Não, aqui eu estou comparando. Quando eu coloco só o igual, eu estou comparando. Estou perguntando se o conteúdo... aqui o leia, eu guardo quando a pessoa digita naquela telinha preta, ele guarda o que a pessoa digitou dentro dessa variável. E aqui eu estou comparando. Eu não estou atribuindo. Eu estou perguntando, olha, o conteúdo que o cara digitou é igual o que está no vetor, no teu cadastro, na posição 1? Estou comparando. O igual puro é para comparação. 2 pontos igual é atribuição. Então, quando ele for igual, ele diz que achou e informa a idade. E continua o código. Aqui terminou o loop. E terminou o loop, mas ao terminar o loop, se a variável achou tiver verdadeiro, quer dizer, opa, o cara achou alguma coisa. E aí, ele pergunta, se o achou for diferente de verdadeiro, ele escreve, olha, não achei. Então, por que eu guardei aqui, dentro da variável achou a palavra verdadeiro? Porque eu quero dizer, se achou, eu quero dizer que achou e informa a idade. Se não achou, eu falo que não achou. O meu procedimento chamado consultar, a resposta desse procedimento é localizei o nome no cadastro do funcionário e a idade é tal. Ou tem 2 possibilidades. Ou ele escreve isso, ou ele escreve isso aqui, ó, ou ele escreve não localizei. Beleza? E aí terminou o procedimento. Então, o procedimento de consultar é esse. Acabou. Essa explicação que eu tinha dado para vocês agora, acabou. Eu criei quantos procedimentos? 3. Cadastro, listar. O listar é tudo. Lista todo mundo. Quero saber, não procurando por alguém. Eu estou falando, lista tudo que está no cadastro. É o listar. E o consultar, eu quero que ele procure um determinado item específico no meu cadastro. Se encontrar, diga para mim assim, ó, localizei o nome no cadastro do funcionário. E eu informo também a idade dele, ó. O idade indexado da posição que eu achei. Aí eu informo a idade. Agora, se não achou, o achou não recebe verdadeiro, ó. Ele só grava a palavra verdadeiro dentro da variável achou, só atribui, ó, o sinal de atribuição aqui, ó. Só atribui o verdadeiro dentro da variável achou
quando ele seja igual. Foi igual aqui, ó, ele atribui. E aí, ele chegando aqui, ele não vai ser igual a verdadeiro. Então, ele não vai escrever achou e também escrever não localizei. Localizei e não localizei, não. Então, ele escreve o localizei aqui. Ele nunca vai entrar aqui para escrever não localizei se for igual a verdadeiro. Então, sempre quando ele for diferente de verdadeiro, ou seja, ele é falso. O achei é falso, né? Então, essa frase aqui eu posso ler de duas vezes, né? Duas formas. Achou é diferente de verdadeiro? Ele entra aqui, que é a mesma coisa, né? Ele só vai entrar aqui dentro quando o achou for diferente de verdadeiro. O que é a mesma afirmação? Quando achou for igual a falso. Quando achou isso aqui, eu escrevendo achou é diferente de verdadeiro, é a mesma coisa de achou igual a falso. Tá? Então, aqui acabou. Agora é só menu. Ó, agora é só menu. Então, como é que eu faço para escolher ele entrar no procedimento chamado consultar, ou entrar no procedimento listar, ou entrar no procedimento cadastro? Eu criei um menu, falei que a opção do menu é 10, já falei que é uma opção diferente da minha lista. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. O 4 ainda não está pronto. Então, eu tenho 1, tenho 2 e o 3 funcionando. E eu já falei que a opção escolhida, já joguei um código lá 10. Então, ele já entra, não executa nada. Então, e falei, enquanto a opção for diferente de 0, ela é diferente de 0. Porque o 0 é para sair. Então, digitar 0, sai. Enquanto, estrutura de repetição, enquanto a opção for diferente de 0, faça. Mandei limpar a tela. Tudo aquilo que tinha lá anteriormente na tela, se tinha alguma sujeira que ele mostrou, quando ele entra no menu, ele limpa a tela. Escreve menu principal, dá um espaço entre o título do menu principal e a minha lista de opções que eu tenho do cardápio. Opção 1, cadastro. Opção 2, listar. Opção 3, consulta. E 4, excluir. E mandei escrever uma mensagem na tela, depois que eu listei as opções para a pessoa, escrevi uma mensagem, selecione a opção desejada. E logo em seguida dei um leia, para a pessoa poder escolher a opção que ela quer. Quando a pessoa escolhe a opção que ela quer, vai ficar gravada dentro da variável opção. E aí eu estou usando um escolha caso para poder executar a opção que a pessoa escolheu. E aí, no escolha, ele pergunta, o escolha tem o que dentro dela? Aí ele fala, caso esteja 0, fim algoritmo, sai do algoritmo. Se a pessoa digitar 0, ele vai para o final do algoritmo. Ele encerra. Esse final do algoritmo que eu estou colocando aqui é para ele sair fora. Mas quando que ele executa o final do algoritmo? Sempre quando for 0. A opção escolhida no menu foi igual a 0. Caso for 1, chama o meu procedimento cadastro. É aqui que eu chamo o procedimento que eu fiz. Aquele procedimento não é executado toda hora. Não, só se eu estiver no menu e escolher a opção 1. E quando que ele executa a opção listar? Caso a opção que eu escolhi for 2. E assim sucessivamente. Se a pessoa, esse outro caso que a gente aprendeu, é quando a pessoa digita 10, 20, não tem essa opção no meu escolha. Então, ele fala opção inválida. E aí, eu finalizei a explicação do que eu precisava. Eu vou parar a gravação e aí eu vou deixar aberto para alguns alunos fazerem as perguntas, senão o vídeo fica muito grande. Eu vou parar a gravação e eu vou deixar aqui aberto para algumas perguntas que vão vir. Só um minuto.